Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no livro de Amós, no capítulo 2. Vamos ver este livro profético que fala bastante sobre o juízo, não apenas para Israel, mas também para as nações vizinhas. Nós falamos no estudo anterior que Deus saiu distribuindo o juízo para todo mundo aqui. Nós falamos do juízo sobre Amon, sobre Edom, sobre Tiro, que é a Fenícia, sobre os habitantes de Gaza, né, que é da Filístia, e a Síria também, no capítulo 1. E agora nós vamos entrar no capítulo 2, onde Deus distribui juízo para Moabe e para Judá e depois para Israel também. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos, porque se deixou enganar por falsos deuses, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam a justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora, então, eu os amassarei, como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças, e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, e o que corre não se livrará. O cavaleiro não salvará a própria vida, até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Meus queridos, nós vemos aqui o juízo destinado a Moabe, Judá e Israel. 3 nações, e eu chamo a atenção dos irmãos para a questão do juízo sobre Israel. É claro que é o foco do nosso estudo bíblico sempre, né? Mas para Moabe, nós vemos Amós pronunciando esse juízo dado por Deus, porque eles reduziram a cinzas os ossos do rei de Edom, ou seja, eles agiram com bastante violência contra Edom, numa guerra entre os moabitas e os edomitas. E o castigo aqui parece que vai ser grande, eles perderiam os governantes e toda a terra. Para Judá, olha só que interessante, Judá passava por um período já de idolatria, e diz aqui que porque ele rejeitou, o país rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos.
se deixou enganar por falsos deuses, deuses que seus antepassados seguiram, ou seja, eles estavam caindo no pecado de idolatria novamente, assim como os seus antepassados já haviam caído, por isso eles receberiam castigo. Nós bem sabemos que por causa disso Judá foi destruída e mais tarde foi levada para o exílio babilônico. A cidade de Jerusalém foi consumida. E nós temos o juízo sobre Israel, ou seja, Amós sai distribuindo o juízo para todo mundo aqui. E Israel, nós vemos aqui 3 grandes pecados que Israel cometeu. Um primeiro, da injustiça social, né? Então nós vemos a diferença entre o pobre e o rico, e aqui eles sendo vendidos como escravos, né? Então mesmo o justo está sendo vendido por um par de sandálias e o pobre, eles pisam, vendem por prato o justo e o par de sandálias pelo pobre, né? E pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, negam justiça ao oprimido. Então o oprimido busca auxílio na justiça e perante o juiz ele não consegue nada porque o juiz já está comprado. Parece um contexto que a gente conhece muito bem, né? Então, isso já estava acontecendo na época de Israel, uma injustiça social muito grande. Diz aqui também que pai e filho possuem a mesma mulher. Aqui, muito provavelmente, fazendo referência aos cultos que eram cultos aos deuses pagãos, aos deuses da fertilidade, por exemplo, a deusa Tammuz, né? E essa deusa Tammuz tinha vários templos, inclusive a Artemis, lá, a deusa Diana, né? A deusa dos Efésios e tal, eram templos pagãos. Havia nesses templos prostitutas cultuais, né? Sacerdotisas que faziam cultos ali e durante os cultos eram feitas orgias sexuais. Então pai e filho participavam dessas orgias sexuais. Vejam só que pecado seríssimo que Judá estava cometendo, imoralidade sexual, né? E é o terceiro I, né? O primeiro é injustiça social, o segundo I é imoralidade sexual e o terceiro I é idolatria. Eles estavam trazendo de volta todos os deuses dos amorreus e outros deuses que haviam lá na terra de Canaã. Ou seja, nós vemos aqui esses 3 pecados enfatizados no julgamento pronunciado pelo profeta Amós. Nós vemos que no versículo 11 diz que Deus escolheu alguns dos seus filhos, né, alguns da tribo de Judá ali, né, do reino do sul, para serem profetas e alguns jovens para serem nazireus. Havia naquela época, então, uma opção pelo voto do nazirado. O nazireu, ele fazia, né, ele tinha essa opção de fazer esse voto em que ele não poderia beber vinho, não poderia tocar em mortos, em defuntos, e ele não poderia cortar o cabelo. Então, Sansão é um grande exemplo disso, né? Sansão, ele era nazireu, ele era consagrado como um nazireu e por isso ele não podia cometer esses pecados que seriam coisas abomináveis diante de Deus. E nós vemos que Sansão fez tudo isso, né? E por isso ele perdeu o Espírito Santo que estava nele, dando uma força sobrenatural. Por isso, então, Sansão, quando corta o seu cabelo, quando toca nos mortos, enfim, né, toca aquele cadáver do leão, né, tudo isso fez com que ele descumprisse a sua palavra perante Deus, ele desonrasse Deus e por isso o Espírito Santo sai dele. Então havia nessa época aqui essa prática muito comum que era o voto do nazirado. E o povo fazia com que eles bebessem
obrigava aqueles jovens que tinham voto do nazirado a beberem. Olha só a que ponto chegamos, né? Parece um contexto que a gente conhece muito bem, né? Jovens que se consagram, jovens que buscam não viver conforme o padrão deste mundo, jovens que se separam, mas parece ali que a sociedade, né, e outros jovens também vão pressionando aquela pessoa para que ela venha a cair, venha a beber e perca a sua desonre o seu voto, né? Bom, mas mais sério do que isso, Israel tinha calado os profetas. Olha só que pecado sério, ordenaram aos profetas que não profetizassem. E isso é muito sério porque a voz de Deus foi calada pelo povo de Israel e eles agora seriam destruídos pela ira de Deus, o julgamento de Deus que estava sendo derramado sobre o povo de Israel. Diz aqui que o ágil não escapará, né? Então não adianta a pessoa achar que vai conseguir escapar de Deus, porque Deus vai alcançar essa pessoa. O forte não vai ter força suficiente, o guerreiro não vai ter habilidade para salvar a sua vida e o arqueiro não vai conseguir manter a sua posição. A destruição será muito grande, que até os cavaleiros não conseguirão fugir e os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Então haverá o dia que o julgamento chegará sobre Israel e todos esses pecados denunciados pelo profeta Amós serão contados, colocados à vista de todos e Israel receberá esse julgamento que é muito sério. Eu e você temos uma responsabilidade muito grande perante Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos aqui para essa questão do voto do nazireu, né, que é um voto em que a pessoa assumia um compromisso diante de Deus, de honrar a Deus, não bebendo, não tocando em cadáver, não cortando cabelo, e a pressão ali, as coisas que aconteciam na sociedade faziam com que esses homens, eles pecassem. Por isso, né, Deus derramou a sua ira sobre todas essas pessoas, sobre todo o país. Eu e você temos essa responsabilidade de continuarmos firmes no nosso voto que nós fizemos para com Deus, na nossa decisão por Cristo. Se nós decidimos por Cristo, nós temos que manter firme a nossa posição, ainda que soframos pressão externa, ainda que pessoas venham a fazer com que a gente tente cair, né? Mas nós precisamos nos levantar, precisamos resistir às forças malignas deste mundo para que possamos experimentar a presença de Deus abundantemente nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes e resistir ao dia mau. Que o Senhor nos conduza pelos teus caminhos que já são abençoados e Deus, que toda a nossa prática seja consagrada a Ti, toda a nossa vida seja uma vida de consagração ao Senhor, que possamos assim agradar ao Senhor em tudo o que fizermos. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Comenta aqui embaixo também se você já chegou a descumprir algum voto, um compromisso que você fez com Deus por causa da pressão exterior. Vamos interagir aqui no YouTube, tá certo? Um forte abraço, tamo junto e tchau.